Então, toda vez a Luana trouxe, Pedro, para a gente uma discussão sobre o projeto do Argo SUV, que deve ser lançado em setembro. Então, por isso que a gente acabou discutindo sobre e analisando outras questões de prototipagem, etc. Fica à vontade, se você tiver algum tema para trazer, alguma coisa para a gente discutir em sala. Não necessariamente eu vou saber sobre todos os temas, etc., mas também posso pesquisar, podemos estudar e aprender, tá? Então, a ideia é que a gente melhore a qualidade da nossa aula. Nós vamos continuar só aqui. Opa, estou projetando a tela. Nós iniciamos a sessão 3 do livro, a aula passada, na aula 3.1, ok? E nós paramos na aula... Desculpa. Nós paramos na página 13. Cálculo cinético e cinemático. Então, nós vamos continuar explorando esta sessão, que já ficou só uma partezinha final, e vamos terminar ela e iniciar a 3.2. Então, aos poucos, nós estamos recuperando. Fora a nossa aula de hoje, nós teremos mais, pelo que eu olhei lá, nós temos previsão de mais 3 ou 4 aulas. Né? Então, nós estamos, digamos assim, quase que recuperando aquele conteúdo inicial que nós perdemos pelo início mais tardio da disciplina. Fazendo dessa forma, a gente está trabalhando em média uma aula e meia por aula. Nós estamos basicamente equilibrando e fechando a conta. Ok? Então, continuando, nós temos agora o cálculo cinético e cinemático. Tá? Então, ele relaciona as características do movimento de uma perspectiva espacial e temporal, sem referência com a força causadora do movimento. Né? Então, ou seja, eu não estou preocupado duas polias em movimento. Eu não estou preocupado com a força que gerou o movimento. Estou preocupado com o movimento em si. Tá? Então, logo, um par cinemático é composto de dois elementos ligados entre si, podendo ser que a gente tenha essa vinculação como um ponto, exemplo, o dente de engrenamento de engrenagem. Então, eu tenho duas engrenagens, eu tenho uma dentada e a outra, né? Pode ser as duas dentadas, por exemplo, e eu vou ter, vamos chamar de engrenagem A e engrenagem B. Então, minha engrenagem A, à esquerda, está conectada à engrenagem B. A engrenagem A está recebendo torque. Ela está recebendo força, ela está movimentando, girando. Ao girar, a engrenagem A transfere essa energia para a engrenagem B. Então, ou seja, a A está recebendo força e está girando B. Mas a B não depende da força. Ela depende da A. Por isso, é o elemento de vínculo, elemento de ligação. Um elemento flexível, as correias. Por exemplo, eu tenho o meu alternador de corrente, tá? E eu tenho ali uma correia e no meu alternador. Qual que é a função dele? A função desta correia é jogar a força do motor, basicamente, através do alternador, ela gera corrente para carregar a bateria. Tá? Então, por exemplo, aconteceu isso comigo. Tá? Eu tinha uma RAV4, uma Toyota, e deu problema no alternador. A direção dela é elétrica. O que aconteceu? Deu problema no alternador, a direção ficou dura. Então, ela perdeu a função elétrica, ficou dura, ficou sem condição de guiar.
eu consegui estacionar ela num posto. Tirar ela da BR e estacionar ela num posto fazendo uma força miserável. Coloquei ela no posto para chamar um guincho para rebocar. Né? Mas o que foi? Foi um problema no alternador. Então, o alternador, ele não se movimenta sozinho. Ele depende do quê? Da força gerada no motor, transmitido pelas correias. Né? A partir do momento, por exemplo, rompe essa correia do alternador. Tchau, teu carro. Hoje em dia, é difícil um modelo que não tenha direção elétrica. Com exceção dos mais básicos e populares, todos eles é direção elétrica. Antigamente, você tinha muitos funcionando com a direção hidráulica, mas hoje, basicamente, todos eles são direção elétrica. A direção hidráulica são poucas opções que você tem hoje, pelo menos pelo que eu vi assim. Você vai ter modelos, é mais ou menos, vou resumir, é que nem você pegar o bloco do motor, ferro fundido. 10, 15 anos atrás, era raro o carro que não era de bloco fundido. Hoje, os blocos são todos eles de alumínio, porque termicamente a eficiência é muito maior, e vocês sabem o rendimento, perda de calor, cálculo para motor, vocês já devem ter aprendido isso. Então, é uma tecnologia bem superior. Então, foi sendo substituída. Uma articulação, por exemplo, a rótula entre a biela e a manivela, que é o mancal. Então, se você pegar dentro ali do que ele está falando, da biela, manivela, você tem uma peça ali, por exemplo, a cruzeta. Ela recebe força e transfere, ou seja, mas ela não depende da força do motor, ela depende da peça da qual ela está ligada. E um deslizamento, um êmbolo de pistão em sua camisa. É um exemplo um pouco menos, mas até fácil de enxergar, mas até dá para a gente tentar um pouquinho. O êmbolo do pistão, na verdade, o braço ali do pistão, ele é conectado ao pistão, ele desce e sobe, e o que ele quer se referir aqui é o deslizamento do próprio pistão na camisa, ou seja, através de um filme de óleo, tá? Que ele faz esse deslizamento. Mais ou menos essa é a ideia. Então, basicamente, eu vou ter uma relação para fazer esse cálculo cinético para a gente analisar. Então, eu tenho aqui, como eu falei anteriormente, das engrenagens A e B, pode ser 1 e 2. Então, é uma correlação entre diâmetros, correlação entre diâmetros e o nosso número de volts, nosso raio N, né? Então, é uma correlação direta. Então, aqui ele pega lá a velocidade, pegando π, só que eu tenho π aqui e π aqui. Elimina o π e eu fico com esta correlação. Então, conforme a figura, é possível calcular a reação de transmissão, que é dada aqui, por dois eixos iguais. Não é o caso da figura que ele deu no livro, porque aqui, notoriamente, o eixo 1 é menor que o eixo 2. Você teria uma diferença aqui, mas a correlação é essa aqui. Tá? E aí ele vai para um exemplo. Então, um motor que possui uma polia de 150 milímetros de diâmetro, que gire a 750 RPM, rotações por minuto, para mover um eixo de transmissão, cuja polia tem 300 de diâmetro. Então, olha só, como esse é maior e esse é menor, então olha só, 150 para 300. Opa, volta. 150 para 300, beleza.
Então, e ele está dando o quê? A rotação de quem? Do 1, dessa polia. Então, ele quer saber o quê? Qual a rotação do 2? Fácil, né? Porque a correlação é direta, ó. Diâmetro da primeira, diâmetro da segunda, rotação da primeira, e eu não sei o quê? A rotação da segunda. Então, este cara eu sei, este cara eu não sei e quero saber, este cara eu sei e este cara eu sei. Então, você isola este. Como que você isola este? Você isola dessa forma aqui, passando este para cima, dividido por 2, por D2, que é conhecido, substitui na fórmula o menor, esse cara aqui, a rotação dele está aqui, e o diâmetro do maior. Eu vou ter uma rotação de 375 RPM. Ou seja, enquanto este cara está a 750, o outro está a 375. Eu preciso fazer contas para saber isso? Claro que não. É só você olhar o exercício e analisar comigo. Quanto que é um diâmetro? 150. O outro? 300. Qual que é a relação? 2 para 1. Beleza. Eu quero saber de qual? Do segundo. Ah, o do primeiro é 750? Beleza, o do segundo divide por 2. 375. É assim e é direto. Por que que é assim? Porque você analisa comigo o seguinte. Você tem os dois conectados, por exemplo, uma polia, um elemento de ligação. Se você tiver uma rotação diferente de 375, o que que acontece? Tchau, sistema, arrebenta a tua correia. Então, não existe essa possibilidade porque o sistema não funciona. Você precisa os dois. Você precisa dessa proporção. Ah, professor, vamos calcular de cabeça que eu acho que esse negócio está ficando divertido. A minha polia de 300 eu quero trocar agora por uma de 600 para ver o que acontece. Ok, você trocou por uma de 600. Pergunto, o que que acontece, como é que eu calculo de cabeça? Eu pego 750 e divido por 4. Por quê? 600 dividido por 150 é igual a 4. Eu estou pegando 150 de referência para 600, são 4 vezes. Certo? Então, agora eu pergunto, vou ver quem responde essa. Quem não estiver dormindo vai responder brincando. Se o giro da primeira fosse 150, a rotação fosse 750, desculpa, o diâmetro da primeira 150, a rotação 750, o diâmetro da segunda 150. Qual seria a rotação da segunda? Mesma da primeira? Mesma da primeira. 150 dividido por 150 dá quanto? 1. Então, a rotação da primeira é igual à da segunda. Ficou claro o exercício? Sim. Alguma dúvida? Não, tô tranquilo. Ah, detalhe, viram que sumiu o barulho de fundo do, do cooler? Troquei o cooler, nossa, a máquina parece que está desligada, está um silêncio sepulcral. Estava fazendo um barulhão chato. Então vamos lá. Era isso que a gente estava analisando, ó. Era isso que a gente estava analisando, ó. Esse sistema aqui, ó. Né? Então eu quero saber como é que está esse negócio, qual que é a relação? Simples assim. Esse diâmetro eu vou medir, esse cara eu vou medir. Quantas rotações esse aqui dá por minuto? X. Então eu sei quantas rotações esse aqui vai dar por causa dessa relação direta. É isso aqui. Então a transmissão da potência é a transmissão da força e velocidade de um eixo para o outro. E essa transmissão é realizada por um mecanismo, como a gente já viu, né, antes,
O tipo do mecanismo, nesse caso, é uma correia que está sendo mostrada, que é uma transmissão por contato direto. Isso aqui é contato direto. Essa transmissão acopla uma fonte de potência, a máquina vai ser movida. Neste caso é o inverso, né? A gente calculou daqui para cá, mas é este cara que recebe a potência e ele gira esse. Então, este cara gira e gira esse. Transmissão por contato indireto. Lembra a cruzeta que eu falei? É essa peça aqui, ó, que está aqui dentro, ó, e aqui dentro. Então, são os intermediários rígidos, ou seja, uma biela, um eixo cardan, ou intermediários flexíveis. Isto é, correia, cabo, corrente. Por que ele cita correntes? Porque nós temos carros que possuem correia dentada, vocês já devem ter ouvido falar, e outros que não possuem correia dentada, porque eles possuem corrente. Então, os motores mais eficientes, os melhores motores, trabalham com corrente e não com correia. Evidentemente que os primeiros motores sofisticados e modernos saíram com correia, com corrente. Poucos carros eram equipados com essa tecnologia de corrente. Poucos, tá? Então, só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, iniciou-se um ciclo de modernização. Assim como o bloco, que não era alumínio, passou a ser alumínio, passamos a ter correntes. Vamos lá? Terminamos assim a aula 3.1, o finalzinho dela que faltava. Perguntas, ficaram com dúvidas? Está tranquila essa parte? Tá, tranquilo. Não, é tranquilo. Maravilha. Não, eu não vejo essa disciplina como uma disciplina difícil. Eu vou parar a gravação